Bom dia! Sextou com aula de ensino religioso e na aula de hoje nós vamos falar sobre intolerância religiosa e sobre sincretismo religioso. Vamos lá? É impossível falar de intolerância religiosa e não falar da igreja, certo? Então nós vamos ter que associar esses dois pontos, até porque vamos fazer links com a última aula, nossa aula da semana passada. Leitura. Quando falamos em uma sociedade mais justa e igualitária, quando falamos em democracia, não temos como ignorar o livre exercício de crença de cada cidadão. A intolerância religiosa não é algo que atinge apenas uma religião, e isso é fato. Então, aí, várias religiões, praticamente todas, já foram ou são alvo de intolerância. Vamos compreender melhor. No Brasil, nenhuma outra orientação religiosa foi tão massiva e historicamente perseguida como as denominações relacionadas à afrodescendência. Então, nós temos aí muitas religiões de base africana aqui no Brasil. Entre elas aqui temos dois exemplos, a Umbanda e o Candomblé. No Brasil, nós temos assegurados pela lei, pela nossa Constituição, que o direito ao culto é livre. Então, nós não temos uma religião fixa, como nós vamos ver ainda um pouquinho lá na frente. E eu trouxe um destaque lá do artigo 5º, para que vocês possam compreender sobre o que eu estou falando. Da religião na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção dos locais de culto e sua liturgia. Então, o Brasil ele tem uma Constituição, o direito dele, ele vai nos garantir que as religiões possam se manifestar livremente no país sem ser agredidas, sem agressão. O Estado não apoia nem adota nenhuma religião. Ou seja, não temos no país uma religião oficial. A lei proíbe de eleger esta ou aquela religião como verdadeira, falsa, superior ou inferior. Daí, porque se diz que o Estado brasileiro é laico. Então, um Estado laico é aquele que abraça todas as religiões sem preconceito de crença, sem preconceito de raça, sem preconceito nenhum do que diz essa religião. Lembrando uma ressalva, desde que essa religião não interfira no direito do próximo. Tranquilo, sexto ano? A própria Constituição não permite nenhum tipo de aliança, é aquilo que vínhamos comentando desde o início da aula, entre Estado e religião. E, ao mesmo tempo, proíbe a imposição de obstáculo a qualquer culto ou religião. Além disso, a legislação garante ampla liberdade de crença e de culto, ou seja, nós somos livres, turma. O Brasil é livre para fazer quantos cultos quiser, quantos dias da semana quiser, certo? E nós temos esse direito aí garantido na lei, mais uma vez. A lei brasileira garante esse respeito à religião. Além disso, a legislação garante ampla liberdade de crença e de culto, bem como proíbe, olha aqui, ó, destaque, proíbe a discriminação baseada em credo religioso. Então, hoje no Brasil é considerado um crime ataque a religiões, ok? A associação religiosa, o culto, o templo, os ministros religiosos e os fiéis são protegidos, turmas, por uma série de leis. Vejamos alguns dos direitos que a legislação assegura às confissões religiosas. Diga não à intolerância religiosa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é basicamente uma carta em que as principais potências, as principais nações, colocam aí alguns pontos para a sociedade e a humanidade se estabelecer bem. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela determina
que a intolerância religiosa ofende a dignidade da pessoa humana e é uma grave violação dos direitos humanos. Este é um assunto que diz respeito às religiões, mas também diz respeito a todos os defensores da cidadania e dos direitos fundamentais da pessoa humana, do ser humano como um ser que tem direitos e está inserido nessa sociedade. O primeiro passo nessa luta deve ser conhecer os direitos e divulgá-los. Então hoje vocês estão conhecendo aí esse direito se vocês ainda não conheciam. E vocês podem sim dizer esses direitos ou passar esses direitos para outras pessoas que não conhecem. Ok? Para que essas pessoas também venham ter informações de que elas estão asseguradas por lei. E que é crime qualquer ofensa contra religiões. Segundo o IBGE, o povo brasileiro professa várias religiões. Então, no Brasil, nós não temos uma religião única. Nós temos diversas religiões. Porém, nós podemos sim afirmar que no Brasil a religião predominante, ou seja, que tem o maior número de fiéis, é a religião católica. Há também os ateus, que pagam os impostos como os fiéis e merecem toda a consideração e respeito. Todos devem ter o direito de praticar sua crença de acordo com os seus costumes e tradições. Turma, ateu é aquela pessoa que não crê em nenhuma religião, não crê que existe um Deus que criou todas as coisas. Então esse é o ateu. O Estado tem a obrigação de manter a paz, a compreensão e o respeito mútuo entre várias denominações religiosas. Não haverá democracia plena no Brasil enquanto houver ofensas, destaque. Não existe democracia, gente, enquanto houver ofensas e discriminação de ordem social e cultural baseada na religião ou crença. Então, você dizer que é melhor ou pior que alguém por causa da sua religião não é correto, não é ser igual, não é ser justo. Ok? Então é isso que nós trazemos com esse conteúdo de intolerância religiosa, para que nós venhamos a nos conscientizar da importância de respeitar o próximo e da importância de respeitar o ser humano de maneira geral, tá? E as suas crenças. E agora nós vamos falar dessa tão palavra difícil, né? Sincretismo religioso, mas ela não é difícil não, gente, é bem simplesinho esse contexto. E para falar de sincretismo religioso, nós não podemos esquecer de falar do Brasil colônia. Ou seja, assim que a gente começou a se povoar aqui nessa terra pelos europeus, pelos portugueses, a formação do povo brasileiro acabou trazendo aí também crenças dos europeus. Nós tínhamos aí um choque de cultura. A África vem com suas religiões de candomblé, umbanda e entre outras. E aqui no Brasil, nós estávamos sendo colonizados por católicos. Então, os católicos, quando os escravos estavam aqui, acabavam professando a sua fé católica para esses africanos. Só que existia uma intolerância muito grande, turma, porque a igreja acabava obrigando os africanos seguirem a fé católica. E acabava assim, inclusive, que esses povos foram muito julgados por sua fé, que eles eram muitas vezes bruxos, estavam endemoniados quando começavam a dançar ou rezar suas orações para os seus deuses. Isso era muito uma visão dos padres e sacerdotes com aquelas pessoas. Então não havia respeito. E o que foi que os escravos acabaram fazendo para poder burlar esses ataques e adorar os seus deuses? Eles pegavam os deuses católicos, os santos católicos, e adoravam, só que eles adoravam os deuses deles, escondidos por trás desses santos católicos. Como posso comparar? Existe um deus na Umbanda muito conhecido, ele teoricamente realiza milagres aí na visão, ele cura, tá? E existe um deus, um santo, na Igreja Católica, que também tem esse mesmo poder, digamos assim.
Então os escravos, eles vinham e iam no santo católico para não receber castigos, só que na verdade eles estavam adorando o seu santo, o seu Deus. Compreendem o que é sincretismo religioso? Essa troca existente para a proteção deles mesmos. Então os africanos acabaram achando um meio de adorar os seus deuses através dos deuses católicos. Vamos fazer a leitura bem rapidinho para podermos concluir e associar. Podemos definir sincretismo religioso como qualquer prática que provém da fusão de outras religiões. Sincretismo religioso tem suas maiores expressões no Brasil, por uma simples questão histórica: a colonização e formação do povo brasileiro, um complexo processo histórico repleto de misturas culturais e étnicas que ultrapassaram os limites daquilo que foi documentado e do que é oficial. Então, o que é oficial é mais ou menos essa história que eu contei aqui para vocês, relacionados aos deuses da Igreja Católica e aos deuses africanos. Foi um meio, o sincretismo religioso é o nome que se deu ao meio que os africanos acharam para adorar os deuses deles. Turma, no geral, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês façam aí a atividade que eu vou passar para vocês e aguardo as respostas.